TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um Rosina de A a Z. E o programa de hoje eu darei continuação às questões de acentuação gráfica. O que é acentuação gráfica? Só para recordar, é quando eu preciso, ao escrever, colocar acento agudo ou circunflexo ou até o acento grave nas palavras. Então, vamos dar continuidade ao que não foi finalizado no programa passado. Tá? Mas antes, eu tenho aqueles avisozinhos tradicionais para você. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. Mas se você não tem a TV por assinatura, não fique triste nem preocupado. Você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram da TV Correio da Manhã. E acompanha não só o Rosina de A a Z, mas toda a programação do canal, ok? Então vamos lá, o meu DDD e WhatsApp para você. Se quiser mandar alguma sugestão, quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma reclamação sobre o meu programa, você entra em contato comigo pelo DDD 24 992 95 0031. Mas, por favor, se identifique, porque nessa época de golpe, é melhor você se identificar direitinho para não ter problema e eu atendê-lo com maior carinho. Combinado assim? Então vamos lá. Eu parei na acentuação de palavras que têm o I ou o U tônico formando hiato com uma vogal anterior. Só para lembrar, hiato são duas vogais na mesma palavra. Não é na mesma sílaba, porque na mesma sílaba não pode ter duas vogais, apenas uma vogal. E aquele outro som vocálico que você vê na mesma sílaba é uma semivogal, porque o som dela é muito fraquinho. E aí eu gosto de dar o exemplo de caixa, que a gente fala caixa, já nem pronuncia quase o I, de tão fraquinho que sai esse I, que é uma semivogal, e roupa, que o pessoal fala roupa e não roupa, né? Você não fala roupa, você fala roupa. E o U sai bem fraquinho também, por isso a gente chama de semivogal. Aí eu tenho ditongo. O hiato, eu pronuncio as vogais, que as duas têm um som muito forte, como saída, tá aí no exemplo, saúde, joelho, só que o joelho não é acentuado, faísca, o que mais que eu botei aqui? Eu botei, que confusão que eu fiz aqui, o tônico, né? Baú, Itaú. Então, eu tenho o som da vogal A e do U, e aí eu acentuo quando ele vem após alguma vogal. Geralmente, após a vogal A, geralmente. Mas aí eu tenho uma observação. Quando esse I do hiato vem seguido de NH, de L ou de R, às vezes até de M, ele não tem o acento. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Seguidos de RH. Rainha. Ele vai ficar sozinho na sílaba, mas ele vem seguido do NH, de um som nasal. Bainha, ele ganha um som nasal. Campainha, moinho, e aí ele não vai levar acento gráfico. Seguido de L ou Z, como no caso de raiz, quando eu vou separar a sílaba, ele vai ficar acompanhado do Z. Então, eu também não vou acentuar. Por isso que Luiz, com Z, não leva acento, e o Luiz, com S, leva acento. Se ele vier com S, ele ganha o acento.
Se ele vier com Z, ele perde o acento. Raul, o U vem seguido de L, então não precisa da acentuação. Juiz. Aí, quando eu coloco a palavra raízes ou juiz no plural, o I vai ficar sozinho, não vai ficar acompanhado do Z na separação da sílaba, e eu serei obrigada a acentuá-lo. Então, tá aí. Raízes, juízes, Luíses. Aí eu tenho que acentuar. Foi só um exemplo, é claro que em língua portuguesa existem outras palavras que obedecem essa regra. E aí vamos a uma atenção. O que eu botei de atenção? A repetição de vogais iguais, como no caso de xiita e juúna, também não tem acentuação. E aí vou levar essa regra para outras palavras, como caatinga, cooperar, reescrever, voo, leem, veem, creem, não vai ter acento. Ah, professora, quando eu fui alfabetizada tinha acento. Eu também, quando eu fui alfabetizada tinha acento. Mas é um acento desnecessário, porque a hiata e o som delas é forte. E vem o E seguindo de M. No creem, no vem. No voo também é hiata, som forte e é fechado. Não precisa sinalizar isso, tá bom? Vamos à regra 7. Vou mudar de câmera, porque eu gosto mais dessa câmera aqui. O verbo ter e vir na terceira pessoa do singular não leva acento quando eu flexiono. E na terceira do plural, eu vou usar o acento. E aí, única e exclusivamente para distinguir se é singular ou se é plural. E aí, mais adiante, ao longo do programa, eu montei um quadrinho para vocês perceberem a diferença em relação a esse acento diferencial de pessoa. Então, vamos lá. Ele tem medo. Eles têm medo. Aí, esse tem do plural tem o acento circunflexo. Não muda nada no som, mas apenas indica que esse tem com acento circunflexo é plural. Ele vem à minha loja. Ele ou ela? Ela. Elas vêm à minha loja. É o mesmo caso do tem. No plural, eu preciso usar o acento, porque eu preciso indicar ao meu leitor que aquele vem é plural, tá? Se refere a elas, terceira pessoa do plural. Vamos à regra 8. As formas verbais do verbo convir, manter, conter, reter e todos esses e seus derivados, na terceira pessoa do singular, eles terão acento agudo. Na terceira pessoa do plural, o acento circunflexo. Apenas para diferenciar se é plural ou se é singular. Então, é acento diferencial número pessoa, tá? E sempre no presente do indicativo. Então, eu tenho contém e mantém, contém no singular com acento agudo. Contém no plural, acento circunflexo. E assim todos os outros. A regra 9, que eu montei um quadrinho para depois, que vocês vão ver, só explicando isso novamente para vocês visualizarem e perceberem visualmente a diferença. O verbo poder, na terceira pessoa do presente do indicativo, não tem acento. Ele pode vir aqui amanhã. Aí, se eu for passar esse pode para o pretérito perfeito, eu vou dizer que ele não pôde vir aqui. E aí, esse pôde é um som fechado, mas eu escrevo igual ao do som aberto. Então, eu uso um acento circunflexo diferencial de tempo. No presente é pode e no passado é pôde.
Também tem um quadrinho que eu fiz a respeito disso. E aí, eu montei para vocês os casos especiais da acentuação. O que são os casos especiais? Lembra que eu disse que iria falar sobre a questão do acento da ideia? De palavras como ideia, joia, assembleia, boleia e várias outras? Então, quando ocorreu a independência do Brasil, os nossos poetas, que eu amo, todos eles, escritores, queriam traduzir para a escrita o modo de falar do brasileiro, que é diferente do modo de falar do português de Portugal, do português de Angola, do português de Cabo Verde, do português de Tomé e Príncipe, de outras comunidades de língua portuguesa. Diferente do português de Macau, do português de Goa, que já eram colônias portuguesas, já tinham sido conquistadas por Portugal. Eles queriam retratar na literatura, na escrita, o modo de falar do brasileiro. E aí, em Portugal, como em outros países de língua portuguesa, a palavra ideia é pronunciada com um som muito fechado. Ideia. Ideia. E aí, o que aconteceu? Aqui nós falamos ideia com som aberto, e aí a palavra ganhou um acento. Mas pela regra, que eu já expliquei até no outro programa, as paroxítonas terminadas em A, em E, em O, não são acentuadas. Elas não recebem acento. Então, na verdade, ideia não deveria ter acento. Foi apenas colocado para marcar na escrita o falar, a pronúncia do brasileiro. Isso foi feito pós-independência do Brasil, tá? E aí eu separei a sílaba de algumas palavras para vocês perceberem. Ideia, comboio, que em Portugal é comboio, é diferente a pronúncia. Correio, não recebe, porque é ditongo e é alcaloide, que o som é fechado. E tem outras que a gente continua acentuando como fenômeno. Fenômeno é fechado no Brasil, mas é com acento agudo em Portugal, fenômeno, com som aberto. E tantas outras. O modo de falar do brasileiro é um, o modo de falar do português é outro. Quem já foi a Portugal ou recebeu algum português em sua casa, hospedou, sabe que eles têm uma pronúncia diferente da nossa. E isso é normal, é tudo português. Bom, e aí eu trouxe vários exemplos de palavras que nós retiramos, como é que eu posso dizer, os nossos poetas haviam acentuado e foram retirados os acentos. Aí eu trouxe assembleia, boleia, aldeia, baleia, cadeia, cheia, nada disso é acentuado. Meia, coreico, epopeico ou epopeico, onomatopeico, onomatopeico, proteico, proteico, alcaloide, boina, comboio, já botei o substantivo. 18 não sei porque que está aqui, heróico, introito, jiboia, paranoico. Só os exemplos, só uns exemplinhos. E aí, antes de entrar nos verbinhos, que eu montei umas tabelinhas comparativas para vocês, antes de entrar nisso, eu vou chamar o nosso intervalo. Enquanto isso, você aproveita, bebe uma aguinha e volta correndo, porque é só um minutinho, tá bom? Até daqui a pouco. Cara,
que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azede volta agora para o segundo bloco e, como eu falei, eu trouxe umas tabelinhas para nós fazermos umas comparações com aqueles casos de verbinhos que têm um acento diferencial de número e de pessoa. Número significa singular e plural, e pessoa, se é eu, tu, ele, nós, vós, ele, se é singular ou se é plural. Então vamos lá. No presente do indicativo, do verbo ter, eu tenho ele tem, eles têm, com acento circunflexo. Ele vem e eles vêm, com acento circunflexo. Ele contém, com acento agudo, no singular, e eles contêm, com acento circunflexo, no plural. E aí, essa fórmula se repete em mantém, provém, detém, e daí todos os verbos derivados repetem-se nessa formulazinha. Aí agora vamos um pouquinho também de acento diferencial de número pessoa. Nessa nova tabelinha, eu vou mostrar para vocês o verbo crer. Observa, na segunda e na terceira pessoa do singular. Tu crês, ele crê. Aí quando eu vou para o plural, eles creem. Aí eu não botei o vós, porque o vós é credes. Nada a ver com o que eu estou falando de acento, tá? Tu lês, ele lê, com acento circunflexo. Eles leem. No tu seria vós ledes. Então, por isso eu não coloquei na tabela. O mesmo em relação, tu revês, ele revê. Tu vês, ele vê. E no plural, eles revêem, eles veem, sem acento. Aí agora a questão do verbo pôr e derivados, como repor, compor, supor e todos os verbos terminadinhos em por. Verbo pôr é acentuado, o verbo. Se for a preposição por, sem acento, mantém diferencial de classe. Aí, para eu pôr,
é no infinitivo pessoal, tá? Para eles, porém. Aí é porém, não tem acento. O porém, que é uma conjunção coordenativa adversativa, vai ter o acento no é, porque a sílaba mais forte é o porém, não é o porém. Então, é um acento para indicar que é uma conjunção. Para eu compor, tem lá o acento circunflexo. Para eles comporem, a sílaba tônica é no pô. E aí as palavras paroxítonas terminadas em em não levam acento, como está na regrinha que eu expliquei para vocês no programa anterior. Cata lá o programa da semana passada. Aí vamos agora ver o acento diferencial de tempo, que é o caso do verbo poder. Ele pode, ele pôde no passado, e agora vamos ao nós, no passado, com o verbo dar. Nós demos, e que nós demos com acento circunflexo, para diferenciar o tempo. Que eu dê, quer dizer, eu dei, que eu dê, aí leva o acento, para diferenciar do de, preposição, que tu dês, que ele dê. Aí agora, tu dás, tem acento, ele dá no presente, e no imperativo, dá, tu, de, você. No imperativo, esse de não é preposição, e esse dá também não é preposição, mas artigo. Aqui é do verbo dar. Então, eu tenho que ficar atento. Se eu vou falar que ele dá aula, esse dá não pode ser sem acento. Tem que ser acentuado, porque é do verbo dar. Terminada a questão do verbo, vamos a uma atenção que eu preparei para vocês. Essa atenção se refere ao verbo ver e ao verbo vir. Por que eu preparei esse quadrinho para vocês? Porque muita gente conjuga o verbo vir errado. Então, vamos lá. Vamos começar pelo presente do indicativo. Eu botei os dois verbinhos aí juntos. Eu vejo, do verbo ver. Em preto é o verbo ver. Em vermelho é o verbo vir. Eu venho. Tu vês, ele vem. Tu vens. Ele vê, ele vem. Nós vemos, nós vimos. Olha aqui, não pode confundir. Tu vedes, vós vedes e vós vindes, do verbo vir. Eles veem e eles vêm. Aí vamos para o pretérito perfeito. Eu vi, eu vim, com M. Tu viste, tu vieste. Ele viu, ele veio. Nós vimos e nós viemos. Então, nós viemos aqui ontem. Eu vim aqui ontem. Guarda isso, porque tem gente que fala errado no futuro, hein? Vós viestes, vós vistes, do verbo ver, e vós viestes, do verbo vir. Eles viram e eles vieram. Ok? Aí vamos ao pretérito imperfeito. Eu via, de enxergar, eu vinha aqui. Tu vias, tu vinhas. Ele via, eu vinha, ele vinha. Nós víamos, víamos e nós vinhamos. Olha a diferença. Tu vies, vós vinheis. Eles viram e eles vinham. Aí vamos ao pretérito mais que perfeito, que muita gente também erra. Eu vira, eu, primeira pessoa,
vira é a flexão do verbo. Eu viera. Tem o ezinho aí. Tu viras, tu vieras. Ele vira, ele viera. Nós víramos, nós viéramos. Tem um ezinho aí para lembrar aí. Vós vireis, vós viereis. Eles viram, eles vieram. Vamos ao futuro do presente. Eu verei e eu virei. Olha só. Tu verás, tu virás. Vejam como é diferente. Ele verá e ele virá. Nós veremos e nós viremos, do verbo vir. Vós vereis e vós vireis. Eles verão e eles virão. Verbo ver e verbo vir. No futuro do pretérito, futuro do pretérito é algo que você planejou e teve que cancelar. Se você planejou viajar, gastou dinheiro com remédio, não vai mais poder viajar. Emergências acontecem. Então, você planejou um futuro que não vai mais acontecer. Eu veria, tu viria, eu veria e veria de ver, e eu viria de vir. Tu verias, tu virias. Ele veria, ele viria. Nós veríamos, nós viríamos. Vós veríeis, vós viríeis. Eles veriam e eles viriam. Muito bom. O problema maior está no subjuntivo, que também a pessoa erra. O que é o subjuntivo? Subjuntivo é uma hipótese. E aí eu gosto de lembrar sempre daquele filme, Se Eu Fosse Você. Então, é sempre uma hipótese, você nunca será outra pessoa, mas foi um filme muito bem montado, muito engraçado, com a Glória Pires e com a Tony Ramos. Né? Um trocou de lugar com o outro. Né? Então, vamos lá. O subjuntivo é sempre uma hipótese. No presente, que eu veja, que eu venha. Que tu vejas, que tu venhas. Que ele veja, que ele venha. Que nós vejamos, que nós venhamos. Que vós vejais, que vós venhais. Que eles venham e que eles vejam. No pretérito do subjuntivo, se eu visse, se eu viesse. Se tu visses, se tu viesses. E aí está lá, bonitinho, para você pegar aí, se eu visse, ele visse. Quando a pessoa quer se referir ao futuro, ela costuma cometer um erro muito grande. O que acontece? Muita gente, no lugar do ver, fala, não, quando eu ver você, quando eu ver ele, não dá, quando eu vir. E em vez de dizer quando eu vier aqui, fala quando eu vim aqui, vim é passado, minha querida, não dá. Você não pode vir no futuro, você tem que, quando eu vier ou se eu vier, porque o se também pode ser usado no futuro. Então, se você quer dizer quando eu o encontrar, quando eu o vir, e não quando eu ver ele, que está errado, e aí eu vou ter que encerrar o programa, está aí o quadrinho para vocês, e o que eu queria falar que tem que ficar atento à flexão, à conjugação dos verbos, para a gente não pagar mico e não falar errado, principalmente numa entrevista de trabalho, que isso é um pontinho contra você. E aí, se você quiser ter uma aulinha de português particular, pode entrar em contato comigo e a gente agenda a nossa aulinha particular. E agradeço a audiência de vocês e como o meu tempo acabou, eu convido vocês para assistirem o programa, divulgarem e até semana que vem, que tem mais aulinhas de português aqui na TV.
TVC, a TV do Correio da Manhã.